Mas a fé não é tão simples, né? Porque a gente vê aqui os manuscritos aqui de tantos anos atrás, né? Tantos anos, milhares de anos atrás, e já falando sobre fé, a dificuldade do homem de ter fé em Deus, a dificuldade do homem de acreditar em Deus, a dificuldade da humanidade realmente de confiar em Deus. Não é um problema atual, um problema que sempre vem se mostrando na Bíblia ao longo de todos os anos, e ainda continua. Tanto é que tem várias e muitas pregações falando sobre fé e pregando sobre fé, porque a gente precisa viver pela fé. Eu já preguei sobre isso. Isso não é uma escolha para nós, né? Você que aceitou Jesus, você que é cristão, então a ordem para você agora é não viver por vista, mas viver pela fé. De tempos em tempos Deus sempre ministra isso conosco aqui, porque precisa viver. E a gente, por mais que conheça a palavra, por mais que tenhamos fé, porque a palavra diz que Deus deu fé para cada um de nós. Cada um de nós tem uma medida de fé, mas precisamos o quê? Saber aonde colocar essa fé, aonde investir essa fé. Uma fé sem obras é uma fé? Uma fé morta. De que adianta uma fé morta? Nada. Não serve para nada. É um peso morto que você está carregando. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes. Ter fé você tem, mas por que você não está vivendo uma vida extraordinária então? Por que a sua vida não está em alto nível? Porque às vezes a gente olha para as pessoas, todas têm fé. Umas têm fé e não vivem quase nada de Deus. Outras têm a mesma fé e vivem coisas extraordinárias de Deus. Qual é a diferença? Qual é o segredo? O que acontece? O que temos que fazer para ativar esse sobrenatural na nossa vida? A palavra está recheada de promessa para nós, onde vamos viver o extraordinário. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa abundância lá no original é uma vida mais que extraordinária. É uma vida que você nem conhece. É uma vida de alto padrão em todas as áreas. Mas por que não estamos vivendo se temos fé? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir Deus falar, a palavra de Deus. Então, você está aqui, você vem aos cultos, tem pessoas aqui que não faltam os cultos, estão todos os cultos presentes, então você tem fé. Mas o que acontece então? O que acontece então que não está deslanchando as coisas? O que acontece então que as coisas não estão de vento em popa? O que acontece então que você não está, vivendo aquele alto nível? Será que a falha então está em duvidar? Porque são três coisas que falam aqui. Se tiverdes fé, então precisa de fé, e não duvidar, quer dizer, não pode duvidar. Não só fareis o que foi feito a figueira, mas até se disserdes, quer dizer, precisa de uma ação. Fé, confiança, não duvidar e ação. São três coisas. Agora, o que nos faz duvidar de Deus? A dúvida é um direito do homem. A dúvida está em nós. Você pode duvidar de quem você quiser? Sim ou não? Você pode duvidar de mim? É um direito seu? Sim. Pode duvidar. Você pode duvidar de quem você quiser, mas você não pode duvidar de Deus. Não, eu posso sim. Está no meu livre-arbítrio. Ele me deu o livre-arbítrio, então eu posso duvidar dele. Então você não vai viver essas coisas que ele está dizendo. Porque é muito sério e profundo o que Deus ministrou no meu coração. Para você viver isso aqui, eu fico encantado. Em várias partes da Bíblia diz isso. No versículo 22: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mano, isso eu acho que é
o sonho de todo cristão: orar e receber, não é? Orar e receber. Quando vocês tiverem fé e não duvidar. E não duvidar que eu posso fazer, e não duvidar que eu tenho poder para realizar todas as coisas. Agora, se você quer viver isso com Deus, escute bem que eu vou te falar. Esse é o ponto-chave da pregação. Se você pegar isso aqui para você, pronto, você entendeu tudo. Para você viver isso com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, você tem que... Deixa eu ver uma palavra que eu vou usar com você aqui. Você tem que abrir mão do seu direito de duvidar de Deus. É forte isso. Você pode duvidar de mim, de qualquer pessoa, de qualquer coisa você pode duvidar. Mas se você não abrir a mão do seu direito, é um direito seu de duvidar. Mas porém, se você duvidar, diz a palavra que você não vai viver. Você tem que ter fé e não duvidar. Então você tem que abrir mão do seu direito de duvidar de Deus. Como eu faço isso? Aí a gente entra numa outra coisa que leva para um outro lugar. Quando que você para de duvidar de uma pessoa? Quando você tem relacionamento com ela. Quando você começa a conhecer ela. Vamos dar um exemplo bem prático, e você viveu isso hoje, há poucos minutos aí. Quando você saiu da sua casa, outra vez, ou talvez você tenha vindo do seu trabalho, não sei de onde você veio para vir à igreja. Em algum momento, passou na sua cabeça, ou em algum momento você duvidou e disse assim: eu não sei se eu vou na igreja, porque talvez vai estar fechada hoje. Alguém pensou desse jeito aqui? Eu acho que não. Por quê? Porque você sabe que alguém veio aqui e abriu a igreja. Você sabe que a partir das 19 horas já tem gente aqui e a igreja está aberta. Você sabe que de domingo, a partir das 17 horas, a igreja está aberta. Porque você já tem esse relacionamento, você já tem isso gravado, a igreja está aberta. Eu não vou duvidar, eu vou pegar e vou. Eu não vou ficar pensando: será que vai estar fechado lá? Porque se você pensasse assim, duvidasse assim, você nem saía da sua casa. Então você tem fé para vir aqui, você não duvida, você sabe que vai estar aberto. Você sabe que quando você vai sair para trabalhar, a sua empresa vai estar aberta. Talvez muitas vezes você queria que estivesse fechada, mas vai estar aberta. Eu queria ficar em casa, quem sabe está sem força, sem energia, mas vai estar aberta. Por quê? Você já criou um relacionamento, você simplesmente sai e vai. E por que com Jesus também não é assim? Simplesmente eu vou, simplesmente eu creio, simplesmente eu vou plantar, eu vou semear, sem duvidar, porque eu sei que na hora exata vai acontecer na minha vida, porque quem vai fazer é Deus, não sou eu. Você pode ter uma fé muito grande, muito exercitada, né? A fé é um músculo, né? Comparado ao músculo que você exercita ali e ele cresce. Mas mesmo assim, se você duvidar em qualquer parte, não vai acontecer. Porque você tem que acreditar em Deus, que Ele existe, que Ele pode fazer, mas não pode duvidar na hora H. Será que Deus pode curar essa enfermidade? Será que Deus pode resolver essa situação? Pronto, queridos, você já duvidou. Fé, não duvidar e ação, pedir, ir, fazer alguma coisa. Se você duvidasse que estaria aberto aqui, pronto, você não viria, você não tomaria ação. O processo para no meio do caminho, então não tem continuidade naquilo que você quer. Não tem continuidade. Mesma coisa o semear, você vai, você acredita e não duvida que você vai plantar uma semente e ela vai nascer. Você não vai ver o processo, mas você acredita todo dia. Um dia eu vou chegar aqui e já vou ver ali uma folhinha. Um dia eu vou chegar aqui e já vou ver uma coisinha no vaso ali. É assim que funciona. A Lê plantou umas sementinhas lá esqueci do que agora? Manjericão. E ela rega todo dia. E todo dia eu vou lá ver quando eu chego lá. Será que nasceu alguma coisinha aqui? Porque eu sei que vai nascer. Vai. Porque
É o processo. É o processo. Agora, com Deus a gente ora, a gente investe tempo, mas lá no fundo não acreditamos. Eu acho que Deus não vai fazer. Eu acho que Deus não vai fazer acontecer. Eu acho que Deus falou não para mim. Essa é a razão, amados, de que talvez você aqui hoje, nessa noite, não tenha vivido o extraordinário de Deus. Essa é a razão de você não estar vivendo o sobrenatural de Deus. A fé, ela abre a porta do sobrenatural e do extraordinário para a nossa vida.